Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 18 de abril. Improváveis. Já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Livro de 1 Crônicas capítulo 23 versículos 1 e 2. Davi percebe que seu tempo está acabando. Então, ele reúne toda a corte de Israel. Chegara o momento da transição. Davi precisava deixar o seu reinado e empoderar aquele que estaria em seu lugar. Acredito que todos estavam preocupados, pois a escolha afetaria grandemente o curso da história de uma nação. Com isso, vemos Davi nomear Salomão como seu sucessor. A palavra nos revela que Davi entende que Salomão é a pessoa escolhida por Deus para sucedê-lo, mas, humanamente falando, esse seu filho era um improvável, não possuía em si condições para ser rei, não estava preparado para tal responsabilidade. Mas Deus ama usar os improváveis para suas grandes obras. Isso serve para nos mostrar que não existem impossíveis para Deus e que todos nós, independentemente de nossas limitações, podemos servir de instrumentos para a obra do Pai neste mundo. Eu mesmo sou a pessoa mais improvável para ter escrito este devocional para você. Minha história não é diferente das outras milhares de pessoas que tiveram um lar disfuncional, uma trajetória de dor e medo. No entanto, um encontro foi o início do processo da minha nova realidade. Passei a ter uma vida edificada em Deus, que me fez alcançar e viver o propósito para o qual nasci. Não pense que sua limitação o impedirá de alcançar os propósitos de Deus. Tenha fé e, como todos os improváveis usados pelo Pai, esteja pronto para responder ao chamado do Senhor com o seu "Eis-me aqui". Lembre-se, você tem um chamado que vai muito além de suas limitações e fraquezas, pois elas não são o que define você. Frase do dia: a visão humana te limita a enxergar problemas, mas a visão dos céus te leva a enxergar o extraordinário. Leitura bíblica, livro de Lucas capítulo 17, palavra-chave, chamado. Lucas capítulo 17, acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis, e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E, se pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe, disseram, então, os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse:
não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou, a vinda súbita do reino de Deus. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais, porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, naquele dia. Quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E, da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida perdê-la-á, e qualquer que a perder salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão 2 numa cama, um será tomado, e outro será deixado, 2 estarão juntas, moendo. Uma será tomada, e outra será deixada, 2 estarão no campo, um será tomado, e outro será deixado. E, respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!